panorama. Vamos lá, pessoal. Então, a aula de aspectos antropológicos, PET 1, semana 3. Eu vou apresentar para vocês a tela. Está aparecendo a tela para vocês agora? Tá, agora tá. Então tá ótimo. Deixa eu só pôr a presença da Natália aqui. Então vamos lá. Eu falei para vocês, né, que a forma como a gente se relaciona não é a mesma do que os nossos antepassados se relacionavam, né? A visão era muito diferente e cada época tem uma característica muito específica. A gente quando fala de pintura, o primeiro registro de pintura que a gente tem conhecido são as pinturas rupestres, né? Essas pinturas rupestres eram as figuras que os homens da caverna faziam, né? Gravando mesmo nas paredes das cavernas que eles viviam, as situações do cotidiano deles. E como que eles gravavam isso? Como eles usavam tinta para algumas tribos, usavam tintas para se pintar, seja para realizar cultos ou para se camuflar dos animais, né, na hora da caça, eles perceberam que essa tinta ela ficava na pedra. Então, eles começaram a registrar, a fazer o registro de situações cotidianas nas paredes das cavernas. Então, esse é o primeiro registro que a gente tem a respeito dessa arte, do início da pintura. A gente começa aqui. Aqui no Brasil, a gente tem na Serra da Capivara, lá no norte do país, cavernas com pintura rupestres muito, muito antigas e que retratam o cotidiano da vida dos habitantes aqui do Brasil, lá na época pré-histórica. Depois da pintura rupestre, a gente começa a ter registro das pinturas e das esculturas gregas e egípcias, né? que retratavam, dependendo da civilização que a gente está falando, elas retratavam os ritos religiosos ou sagrados, né? Dependendo da concepção e da crença de cada povo, ou eles faziam as pinturas retratando os rituais religiosos ou os ritos de oferendas aos deuses, por exemplo, né? Então, a gente tem, na pintura grega, eram pinturas feitas em pedra, né? E com um realismo muito grande na figura do homem, né? A pintura também seguia a mesma linha. Eram estátuas feitas muito semelhantes ao ser humano. E a gente tinha também as estátuas egípcias, que elas representavam as divindades. Então, não é um retrato de uma pessoa exatamente, ela tinha sempre a concepção das esfinges ou de Horus, que misturavam homens e animais, que eram homenagens aos deuses. Só que as esculturas egípcias, elas impressionam não tanto pela riqueza de detalhes e perfeição, como eram as gregas, mas elas impressionam pelo tamanho que elas têm, né? Elas são imensas. E a gente tem que pensar que isso aqui é muito antes de Cristo. Então, que tecnologia, como que eles conseguiram arrastar blocos imensos de pedra para construir uma pirâmide, né? Para construir as estátuas, as esfinges que tem lá. E elas são estátuas muito grandes, deixa eu ver se tem uma, cadê? Eu perdi aquela que tinha o desenho. Mas elas são imensas.
Olha o tamanho de uma porta aqui atrás, né? E olha o tamanho da estátua. Então, vocês percebem que eram mesmo, quando a gente fala de proporções faraônicas, é porque a gente quer dizer uma coisa muito grande, porque era hábito, né? Os faraós precisavam, para ostentar a riqueza deles, fazer monumentos e obras muito, muito grandes. Então, quando a gente fala que teve um gasto faraônico ou é um trabalho faraônico, é porque é uma coisa muito grande, excede o normal. Tá certo? Então, no começo, as imagens elas eram voltadas para isso, para cultos religiosos ou sagrados, e em homenagem aos deuses, né? Ou às divindades, os faraós, enfim. Peraí que eu acho que alguém está querendo entrar. Tá, Jaqueline. Certo? Até aqui deu para entender, pessoal? Sim. Ok. Depois disso, a gente passa para o começo da Idade Média, né? Para uma época de reinados, de opulência, de grandes castelos. E aí, essas obras de arte, essas imagens, elas tinham grande força de exposição. Mas era exposição, não era para o pessoal admirar a obra em si. É que quanto mais obras, né, você tivesse na sua casa, mais rico você era, porque era caro. Os quadros eram feitos sob encomenda. Então, você ia nos grandes castelos, nas grandes mansões, e você encontrava retratos, né, das pessoas que moravam lá, eram pintados, e as paredes eram cobertas de quadros dos seus antepassados, porque quanto mais você conseguisse mostrar, através de retratos, a sua família, as pessoas que ali viviam, não era para preservar a memória, mas era para mostrar que você tinha condições de ter pinturas na sua casa, né, de ter estátuas na sua casa. Então, a pintura, durante muito tempo, ela foi valorizada como uma forma de status, né, de mostrar para os outros a capacidade que a pessoa tinha de ter dinheiro, né, de conseguir mandar um pintor ficar meses pintando um quadro. E aí a gente passa por essa fase. E, em seguida, a gente passa pelos quadros de exposição, né? Quando a pintura ela passa a ser conceito de arte, né? E passa a estar em museus, né? Em grandes galerias, para que todo mundo pudesse apreciar a arte em si, né? Óbvio que a arte ainda ela é sinônimos de status. Tanto que as obras famosas dos grandes mestres, elas são vendidas caríssimas e é sempre muito, muito divulgado a compra ou venda ou a troca de obras de arte. Mas hoje em dia, essas obras de arte, elas são possíveis, a gente consegue vê-las nos grandes museus. Tá? Então, essa é a segunda parte da nossa história, né? Aqui a gente vê o Abapuru, né, da Tarsila do Amaral, que está no Museu da América Latina em Buenos Aires, e que é uma obra que é muito significativa para o período do modernismo aqui no Brasil. Foi uma obra que impactou a pintura modernista aqui no Brasil. Então, a gente passa de obras pintadas por homens da caverna nas paredes, né? Para quadros e estátuas que retratam cultos, retratam a vida sagrada daquele povo, para quadros que são arte e que são vistos como obras de arte nos museus, nas galerias, e, obviamente, que nos livros, em revistas, a gente tem grande acesso a essas obras. Até aí, ok?
A terceira fase que a gente tem é a fase das imagens midiáticas. É o período que a gente vive agora. A gente tem acesso a essas obras dos museus, óbvio, mas a gente tem também essas imagens midiáticas. Hoje em dia, você consegue, por exemplo, visitar o Museu do Louvre sem ter que ir a Paris. Né? Você consegue visitar o Museu do Louvre, ver a Mona Lisa, ver os grandes quadros que tem lá no museu de forma virtual. Mas a imagem midiática, ela não é só uma imagem virtual. A imagem midiática é uma imagem que está nos meios de comunicação, está nas mídias. Né? Então, você encontra revista, jornal, televisão, celular. Você não abre um Facebook da vida sem ver uma propaganda. Abre. Você abre um joguinho no computador, um joguinho no celular, ele tem propaganda. A gente tem muita camisa, muita roupa, que a estampa da camisa é o nome da marca. O que importa é o nome da marca. Então, isso é exposição midiática. É a imagem que é transmitida através das mídias. Ela está em todo lugar, né? Ela circula por todo lugar. E uma fase não anula a outra, né? São fases distintas que vieram sendo transformadas, mas que coexistem. Elas podem... você pode ir num museu e ver uma obra, ver uma Mona Lisa, por exemplo, que foi pintada no século XIV, né, 1500 e qualquer coisa, e você pode, no mesmo momento, olhar no celular e receber uma imagem, ver uma propaganda de um veículo no seu celular, né, ao mesmo tempo. São formas diferentes de se expressar. Né? E a gente está num tempo onde as imagens prevalecem. Eu já até brinquei que a gente está voltando um pouco para os hieróglifos, que era aquela primeira parte de escrita, lembra que a gente viu quando fez a linha do tempo? E quando a gente manda a mensagem, os emojis, as figurinhas, elas estão tomando lugar de muitas palavras. Né? Então, é um tempo de imagem. A imagem... não fala que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, às vezes vale, às vezes a imagem consegue transmitir uma sensação, toda uma gama de emoções que, se você for descrever, a gente não consegue entender. Vou mostrar uma imagem que eu acho que retrata bem isso. Né? Olha esse menininho. Se eu for descrever o menino chorando, eu não vou conseguir transmitir tudo o que está passando no olhar desse menino agora. Né? Então, a gente, com a imagem, a gente consegue, sim, transbordar a emoção, fazer com que o outro entenda o que você quer dizer. Né? Certo? Até aqui, ok? Alguém tem alguma dúvida? Tudo tranquilo? Ok. Então, eu vou parar aqui.